Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. São essas palavras que nos sustentam. E são elas a nossa garantia de que somos selados. Aprendi, minha irmã, que o selo é aquele pagamento que é feito no correio e que colado, carimbado na carta, leva ela até o destino. O Senhor Deus nos selou, pagou o preço e essa carta vai chegar lá, nas mãos do Senhor. Igreja, em nome de Jesus, creia nisso. Amém? Pode pôr o próximo, querido. A queda de Jerusalém. Detalhes. Daria para ficarmos aqui nos detalhes, talvez umas 2, 3, 4 aulas. São muitos detalhes. Só na queda. E eu preferi, apesar de ser uma aula livre, afinal de contas, domingo de feriado, de finados, né? Eu preferi continuar no livro de Jeremias. Porque tem muitos ensinamentos que valem a pena serem perseguidos. Pode seguir. Isso daqui é um resumo do que vimos na aula anterior, que foi um preâmbulo. Foi uma aula para nos localizarmos, para entendermos um pouquinho de Jerusalém, de onde veio, por que chegamos até os muros, por que eles foram derrubados e etc. Então fizemos um pequeno resumão para chegarmos até aqui. Eu acho que o mais legal de tudo aqui é sabermos que o Monte Moriá foi comprado por preço por Davi. Se nos perguntarem por que Jerusalém é dos hebreus, eu acho que a resposta mais simples é esta. Porque o rei Davi comprou o monte, pagou o preço e mandou construir o templo. Ah, mas é nosso, porque na verdade, você sabe, hoje temos lá uma mesquita. Então, querido, a minha Bíblia diz que Davi comprou o local por 600 ciclos de ouro e pagou. E construiu. E sobre a construção não há dúvida, porque há um relato muito amplo de informações e mais informações. Pode seguir, meu querido. O que vínhamos vendo? Do capítulo 1 até o capítulo 36, 37. Os avisos do Senhor, alertando Judá sobre o que iria acontecer e que seria grave. Alertando o povo, os reis, os profetas, os anciãos. E o Senhor Deus veio falando e expondo seus motivos. Mas quando chegou em Jeremias 25, o Senhor lança
uma condenação basicamente dizendo: chega, foi dado o tempo. Aos sacerdotes, aos governantes e às autoridades e profetas, em face dos crimes cometidos de adultério, apostasia, violação dos mandamentos da Torá, maus tratos às viúvas, órfãos, imigrantes, etc. e etc. Essa terra virá a ser um deserto de espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Aqui foi lançada a nota de culpa. E eu mostrei à classe o que é uma nota de culpa. Quando alguém, por qualquer razão, é imputado um crime e este é levado a uma autoridade, a uma delegacia, e ali lhe é dada a ordem de prisão, é lançada sobre ele a nota de culpa. A nota de culpa descreve: você está sendo preso por causa disso, disso e disso, e será formalmente julgado, processado e condenado. Enquanto você fazia devocional, minha irmã, eu me lembrei de um texto também em Colossenses. A igreja pode abrir, vai ilustrar muito bem. Colossenses 2. A irmã falou de Colossenses 3. Quando eu abri, eu bati o olho em Colossenses 2. Colossenses 2,14, por favor, todos com suas Bíblias, porque senão não conseguirão acompanhar a aula. Não há projeção na minha aula. Isso não é por mal, mas é por bem. Isso é por bem, para ganharmos tempo. Olha só o que diz assim, o que diz aqui, Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o quê? O inscrito de dívida. Está aqui na tela. Esse é um inscrito de dívida. Pesava sobre nós uma nota de culpa acerca dos nossos pecados. A visão de Paulo é exatamente essa, porque Paulo conhecia muito bem o direito. Aliás, o livro, a Carta aos Romanos, é um livro jurídico. Fala de uma condenação, de um julgamento, de uma condenação. E aqui em Colossenses, Paulo frisa exatamente a nota de culpa que era lançada sobre nós, essa nota. Mas Cristo cancelou o inscrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, sim, dos mandamentos. Não adorarás, não adulterarás, não cobiçarás, não. Esse era o inscrito, o qual nos era prejudicial. E o que Deus fez? O que Cristo encarnado fez? Removeu. Cristo pega essa nota de culpa, rasga ela e encrava a nota na cruz. Tetelestai. Está pago. Esse é o exemplo maravilhoso
da obra de Cristo nas nossas vidas. A condenação recaiu sobre Judá e Deus cumpriu a ordem de culpa. Alertou, avisou, expôs os motivos, quis argumentar, mas lançou-se sobre Judá, como também sobre Israel, as 10 tribos, lançou-se a condenação. O que é a condenação? É aquilo que pesa, é a consequência do erro. Roubou? Consequência do erro. Roubo. Furtou? Consequência do furto. Furto. E aqui nós podemos hoje tirar 3 lições. Não sei se chegaremos na terceira. Se não chegarmos, chegaremos na segunda. Há uma resistência humana em evitar Deus. É uma resistência humana. Evitamos a Deus muitas vezes para nós não sermos rejeitados pelos homens. E essa é a primeira lição que vamos tirar da queda de Jerusalém. O capítulo 37 de Jeremias vai nos mostrar isso. E eu vou correr um pouquinho para chegarmos lá. Zedequias, apesar de todas as oportunidades que foram dadas, ele na verdade vai rejeitar Deus, seus mandamentos e os seus propósitos, porque ele tinha um interesse maior, que era a preservação da sua autoimagem. Isso é terrível para um rei que era considerado ungido de Deus para o reino. Fala, Deus. O capítulo 37 começa assim, só para entendermos. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias. Para quem não sabe, Conias é o segundo nome de Joaquim, rei Joaquim, que era filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, e nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Deus falou ou não falou? Falou. Mas não deram ouvidos. Estamos no capítulo 37, e o Senhor Deus está falando do capítulo 1 para cá. O que houve? 3. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, que era filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maezéias. Mandou-lhes ao profeta Jeremias para dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Era o que Jeremias vinha fazendo em todo o tempo, rogando. E chega aqui no capítulo 37, mais uma vez surge isso. Vão até ele e peça a Jeremias para rogar por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. 5. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Aqui é o ponto nevrálgico do texto.
Estava tudo bem. Os caldeus, que são os babilônicos, já estavam cercando, mas de repente eles ouvem a notícia de que os egípcios se levantaram. Faraó vem vindo e vai nos ajudar a vencer os caldeus. É mais ou menos assim, estamos seguindo a vida, algo de ruim vai acontecer, de repente, boas notícias. Os nossos irmãos egípcios vão nos ajudar. E isso criou um ambiente de, assim, será que vai acontecer mesmo o que Deus está falando? Afinal de contas, está mudando o negócio. E o que houve nesse momento? O texto diz que os caldeus se retiraram. Às vezes é uma estratégia de guerra. Numa batalha, você recua. E o seu recuo não quer dizer que você se enfraqueceu. Você recua como estratégia para ver o que está acontecendo. Os caldeus recuaram e o exército egípcio subiu e eles se sentiram seguros. E tudo aquilo que Jeremias vinha falando pareceu meio... acho que não vai acontecer o que Jeremias fala. Então veio a Jeremias 6, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Não era isso que estavam aguardando? Pediram que Jeremias consultasse o Senhor. E agora vem a resposta do Senhor. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, ele voltará para a terra no Egito. Retornarão os caldeus babilônicos, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor, não vos enganei a vós mesmos, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejaram contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Mesmo que fique um caldeu em pé, esse caldeu, diz o Senhor, ele vai queimar a cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Depois disso, então, Jeremias foi resolver alguns assuntos da vida dele, do cotidiano. Enquanto ele ia resolver este assunto, começaram-se os levantes. Estando Jeremias à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, tu foges para os caldeus? Em algumas Bíblias está escrito, você é um desertor, está saindo daqui de fininho e está indo se juntar à Babilônia? É isso? Vocês vejam que as coisas vão acontecendo e vão lançando sobre nós esses pesos. A nossa caminhada na vida cristã é assim. Está tudo bem. De repente vem alguém e diz, opa, você está virando de lado?
Você vai fugir? Você vai para os caldeus? Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e meteram-no no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado num cárcere. Primeira prisão de Jeremias. É uma revolta gigantesca do mundo espiritual contra o povo de Deus. É uma luta, irmãos. Você não sabe por que teu carro é preso, né, querido? Mas é, né? No dia do batizado aqui, né, querida? Também pegaram teu carro, né? É um levante. E a vida é assim mesmo. Do nada, te imputam uma acusação, você não sabe se livrar dela. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ficou ali por muitos dias. Imagina você não ter culpa. E de repente ficar numa cela muitos dias. Um calabouço. Imagina um calabouço naquela época. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa em secreto. Traga ele aqui, deixa eu ver o que ele está falando. E lhe perguntou: alguma palavra do Senhor? Será que você não vai mudar de ideia, Jeremias? Me fala. Ninguém está te ouvindo, só eu. Você não quer mudar? Você já foi preso. Está no calabouço. Não é melhor você pensar? Pensa um pouco melhor e me diz, você não quer mudar de ideia? Há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Uau! Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti? Ou contra teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: ó rei da Babilônia, o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra. Tem alguém dizendo isso, que virá? Ouve, ó meu rei. Ouve, ó meu rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Ezequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda. Vamos dar uma aliviada na prisão dele. Ele estava no calabouço. Vamos fazer agora o seguinte: traga ele aqui para cima, coloca ele numa cela um pouco mais clarinha. Sabe aquela cela, a prisão domiciliar? Isso, saiu da penitenciária, saiu do regime fechado, vem aqui. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda.
Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, a Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá. Porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. O que disseram os príncipes do rei? Morra este homem. E aqui aconteceu o pior, se rebelaram, tiraram ele do átrio da guarda e, por um julgamento pessoal, assim, por uma arbitrariedade, o que fizeram com ele? 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Dá para você imaginar essa cena? É um poço, cheio de água e lama. Te jogam lá dentro, na escuridão. Se não der pé, você afunda. E eu acho que para não afundar, ele ficou imóvel ali. Ele ficou imóvel, numa escuridão. Isso é uma tortura psicológica sem igual. É decretar a morte de alguém. Morte cruel. Nos dias de hoje, algo hediondo. É com requintes. É requinte de crueldade. Ele vai mudar de ideia. Põe ele lá que ele muda de ideia. Bate nele que ele muda de ideia. Bate nele que ele confessa. Não é assim? Por que fizeram isso? Porque toda vez que Jeremias falava, isso desmoralizava Judá, desmoralizava o rei. Mas Deus levanta sempre alguém. E neste caso aqui, levantou Ebed-Meleque, o etíope. Olha só o etíope. Imaginam a cor dele? Africano. Não é pela cor. É para mostrar que não era irmão. Não era judeu. Não era do povo. Deus vai levantar alguém de fora para ter uma atitude daquelas de livramento que acontecem nas nossas vidas de vez em quando. Deus te dá uma esposa. Deus me deu uma esposa também. Porque eu vim desse lugar aí, viu, querida? Que também os espíritos clamavam e diziam, nossa, eu morria de medo disso. Mas há uma promessa no capítulo 1 do livro. Essa promessa é maravilhosa. Não temais, porque eu serei contigo durante todo o tempo. Capítulo 1, verso 8. E está aqui a promessa. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco. Por que eunuco? Porque os reis de Judá já tinham harém.
Eles não tinham uma só mulher. Então eles já precisavam de eunuco, que era da cultura dos povos pagãos. Então até isso já tinha sido trazido para dentro dos palácios. Um eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Olha, ouviu Ebed-Meleque, o eunuco que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha morrerá de fome. Pois já não há pão na cidade. A cidade já estava cercada, né? Os caldeus só se afastaram, mas continuavam em derredor. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Deus movendo o coração de uma pessoa, e o Senhor age e as coisas acontecem. Deus no controle. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos. E os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Eu fiquei pensando, roupas usadas, trapos, farrapos. Deus usa destas coisas inúteis e faz disso ferramentas. Olha o que acontece. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e esses trapos aonde? Nas axilas. Porque eu vou te puxar e é para você não se machucar. É o cuidado de Deus para com o profeta. Eu imagino Ebed-Meleque falando: Jeremias, e Jeremias deve ter olhado para cima e viu o libertador dele. Esta é a figura do libertador. É a mesma imagem de Moisés. Deus levanta libertadores. Põe esses trapos nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Vocês imaginam que Jeremias foi levantado. Lembram-se da explicação de Jesus para Nicodemos? Como que é nascer de novo? Isso daí é a ação do vento. Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe segunda vez? Não. Você é um príncipe. Você é um escriba. Você sabe do que eu estou te falando. Como assim? Um dia você vai entender. Lembra quando no deserto levantaram a serpente? Assim será comigo. Quando me levantarem, você entenderá. Levantaram aqui Jeremias, tiraram ele do fosso. Quantas coisas interessantes, quantos detalhes nós temos nestas passagens. Não é só história. Dá para você aqui ter muitas reflexões.
Muitas. E aqui acontece o pior. Tiraram Jeremias da cisterna e levaram de novo para quem? Para o rei. Então o rei Zedequias, estou no 14, mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor, e lhe disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu disser porventura não me matarás, se eu te aconselhar não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor que nos dá vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se te renderes voluntariamente, os príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e tua casa. Mais uma vez, uma orientação: rende-se, porque está decretado por Deus o que vai acontecer. Entrega-te. Sim, você será rendido, mas você viverá. Porque o decreto do Senhor é este: toda esta terra será um deserto de espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Esse é o decreto. Mas, se te humilhares, se te arrependeres, se ouvires, se obedeceres, viverá. Mas se não te renderes, os príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos dele, e eles escarneçam de mim. Aqui o verdadeiro motivo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mostrar minha fraqueza. Porque se eu mostrar minha fraqueza, eles vão rir de mim. E aqui entrou o orgulho. Entrou o orgulho. Lembra do orgulho de Faraó? Vai lá, Moisés, fala para ele. Moisés foi e falou. E o texto diz: e o coração do Faraó não cedeu. Foi lá Moisés e falou, e o coração de Faraó não cedeu. Foi lá Moisés e falou, e o coração de Faraó não cedeu. Chegamos na 10ª praga, nós sabemos o que houve. Eles vão rir de mim. O rei era fraco. O rei era covarde. E aqui, minha irmã, é a covardia. Está escrito lá em Apocalipse 21, que os covardes não entrarão. Por quê? Porque tem muitos que não se rendem ao Senhor por vergonha dos outros. É mais ou menos assim. Rejeitam a Deus para não serem rejeitados pelos homens. É a nossa vergonha, às vezes, de levar adiante um testemunho. É a nossa vergonha de não falarmos, não exortarmos, não irmos em frente. Apocalipse 21 fala dessa vergonha. É esta vergonha aqui.
Não vou falar, eles vão rir de mim. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, eu te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e te irá e será poupada a tua vida. Vamos pular 24. Vocês acham que Zedequias cedeu? Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras. Que ninguém saiba da nossa conversa, que fique isso em secreto. E então não morrerás. Foi decente ele, né? Já tinha jurado que não mataria. E agora, bom, se você ficar quieto desta conversa, então não te matarei. Acabou essa reuniãozinha, vieram os príncipes, como sempre vem, a turminha. Sim, eu conheço bem essa turminha. É meu habitat natural. São os abutres. Vieram os abutres. O que falaram? O que vocês falaram? O que houve? Como é que é? Vindo, pois, todos os príncipes, estou no 27. A Jeremias interrogando: o que houve? Como é que foi? O que você falou com o rei? Declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Ficou quieto. E o deixaram em paz, porque é assim, se você não fala, está tudo bem. Porque da conversação nada, diz o texto, transpirou. 28. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Caiu. O capítulo 39 narra a queda, mas não está completo. Mas o capítulo 52 repete a queda, para que não haja nenhuma dúvida. O 39 fala da queda, mas o 52 também. Vamos lá? 52. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, idade do Dani, meu filho, jovem, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbina. Zedequias fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Fez Jeoaquim o que era mal, fez Joaquim o que era mal, fez Zedequias o que era mal. É uma sequência. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor. Lembrem-se sempre, nós somos libertos por Cristo do dia da ira. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor. Contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Porque afinal de contas, o que houve? Os egípcios iam me ajudar, não iam? Eu estou forte. Veio ajuda. E agora eu vou enfrentar Nabucodonosor. Isto daqui foi a queda, o orgulho, para ninguém rir de mim. Mas aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, marquem essa frase, aos 10 dias do 10º mês,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Arietes, né? Escadas, torres, estas são as tranqueiras. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Eu já expliquei. O sítio, o cerco, começou no ano 9. E o dia que Nabucodonosor chega é o ano 11. 2 anos. Na verdade, são 18 meses. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo, lembram-se que o rei estava dando um pedaço de pão para Jeremias? A cidade já estava cercada, só tinha um pouquinho das coisas. Era 1 pão por dia. Está aqui. A cidade estava apertada de fome e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, destroçada. Eu imagino a violência disso. Afinal de contas, os babilônicos eram o maior império da terra na época. Cruéis, sanguinários, entraram. E todos os homens de guerra fugiram. Fugiram todos. E saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei. O alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. O rei ficou sozinho. Saíram, sumiram, desapareceram. Salve-se quem puder. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. Fica lá em cima, na Síria. 1000 quilômetros para cima. Foi arrastado até lá. E lá se pronunciou a sentença. A sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista. Bem assim, todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 algemas de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Eu imagino o cara preso, com os olhos furados por uma faca, uma espada, uma lança. Deve ter infeccionado? Sim. Sei. Ficou preso. Algemado, num calabouço. Nossa, isso é terrível. E a última visão dele, os filhos que foram decapitados. Você nunca esquece isso. No dia 15º do mês do ano 19º, agora não mais de Zedequias, mas de Nabucodonosor. Viu como mudou o tempo? Pode mudar aqui, querido, o slide. Não ficou muito bom.
Mas aqui eu fiz a contagem do tempo exato do dia da queda. Eu fiz a contagem, por isso eu falei, guardem as datas. Aqui está o dia do cerco, aqui está o dia da queda, e aqui está o dia de Nabucodonosor. Porque não queimaram a cidade num primeiro momento. Primeiro subiram a Ribla. Lá foi Zedequias preso. Depois ele volta. Teve um tempo. E esse tempo é de 1 mês. Lá era o 4º mês. Aqui é o 5º mês. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também as casas de Jerusalém, entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em derredor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou preso cativo. Porém, os mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Levou todo mundo, menos os paupérrimos. Estes vão ficar para manter o lugar. Assim, plantado com algum tipo de subsistência para os próximos anos. Os caldeus cortaram em pedaço as colunas de bronze. Coloca para mim a próxima. As colunas de bronze são essas, gigantescas. Tinham nome. Depois vocês lêem em casa, está em 1 Reis 7. Tinha um nome. A da direita era Jaquim. Deus estabeleceu. 7. A primeira coluna da direita era Jaquim. Deus estabeleceu. A segunda da esquerda era Boaz. É Deus quem dá força. Tudo no templo tem um significado. Tudo no templo mostra a divindade. E o que fizeram os caldeus? Foram lá. Cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor. Põe o mar de bronze aí para mim, por favor. A bacia da purificação, que no tabernáculo era uma bacia pequena. Mas quando inaugurou-se o templo, essa bacia tinha 5 metros de diâmetro. 3 metros de altura. É gigante, feita de bronze. Dentro dela ia água. A água que purificava os sacerdotes, que purificavam os pecados, que lavavam os animais que iam ser imolados.
Levaram essa bacia de bronze da casa do Senhor, como levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, que é um aparelhinho, né? Que apaga e acende. A chama, a lâmpada do menorá. Puxa o paviozinho. Levaram as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso, as taças, tudo quanto fosse de ouro ou prata. Quanto às 2 colunas, o mar e os suportes que Salomão fizera na casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados, 6 metros de altura. Um cordão de 12 côvados. Quanto às colunas, era de 18 côvados, 9 metros. Quanto ao cordão, era de 12 côvados, 5 metros. Um cordão que deveria envolver estas colunas, todas desenhadas com romãs. A grossura era de 4 dedos, mas ela era oca. Sobre ela havia um capitel. Capitel é a parte superior das colunas que sustenta ela. Eu pus capitel aí? Não pus, né? Não pus. Não pus. É aquela parte de cima que faz o arremate. O capitel era de bronze. Cada capitel tinha 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs aos lados, as romãs, todas sobre a obra de rede em redor eram de 100. Lamentações 4 fala desse dia. Lamentações 4. Está aqui um texto de Jeremias descrevendo como foi o cerco. Lamentações 4 diz assim, o verso 3, até os chacais, todos sabem o que é chacal, né? É uma fera besta do deserto, um cachorro do deserto. É cruel, sanguinário. Até os chacais dão peito. Dão de mamar a seus filhos. Mas as mães de Judá, do meu povo, tornaram-se cruel, como avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Né, reis? Vocês que vestiam a escarlata, agora se apegam aos lixões, aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Para Sodoma e Gomorra a destruição foi instantânea. Veio um terremoto e pulverizou. Mas aqui não. Foram 18 meses de cerco.
Você foi subvertida, Sodoma foi subvertida como num momento, sem o emprego de mãos humanas. Mas você não. Você é o fio da espada. 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, dedicadas, cozeram os seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. 11. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação e derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião e os consumiu os seus fundamentos. Eu vou terminar aqui. Igreja, mesmo sendo nós alertados, que é o que aconteceu aqui, de tudo quanto irá acontecer, que deve acontecer, nós estamos vendo com os nossos olhos o que está acontecendo no mundo. Nós sempre escolhemos as piores opiniões. Sempre escolhemos os caminhos que nos são mais agradáveis. Sempre escolhemos os caminhos humanos. E não podemos nos enganar, igreja. Os caminhos humanos são permeados de sangue. Fiquemos atentos como igreja e que estes detalhes da queda de Jerusalém nos sirvam de lição e de visão para o futuro. Porque algo muito sério está para acontecer e nós sabemos o que acontecerá com a terra. O Senhor Deus disse neste livro, o Dumbra vai tratar disso nas próximas aulas. O Senhor Deus já disse o que irá acontecer com as nações. Mas estamos todos brincando com Deus. Guardemos sim o que Deus está colocando no nosso coração, para nos livrarmos do dia da ira. Até porque já somos libertos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus.